Olá a todos e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Hoje vamos trazer aqui no Savageando uma resenha de um material recente que eu achei super interessante e eu acho que vale a pena comentar. E hoje, pela primeira vez, eu não estou sozinho, estamos aqui com o Rômulo. Olá, Rômulo! Fala, Daniel. E aí, pessoal, tudo certo do Savageando? Pois é, eu tô aqui, cara. Sou um entusiasta aí de Savage Worlds como o Daniel e eu queria muito poder trocar uma ideia com ele e, enfim, tecer opiniões aí também sobre a parada e aquecer esse nosso grande sistema aí e fazer com que essa energia do RPG continue florescendo aí. E vamos falar então sobre o, o nosso Kickstart aí, não é isso? Isso, o material de hoje que a gente vai conversar tá em Kickstarter, acabou de sair aí, tá na gringa, né, o projeto. É dessa editora chamada BPB, que nominho difícil, hein? Que nominho chato. Mas já saíram dois materiais bastante interessantes dessa mesma editora. É o Savage Tokusatsu, que é um material falando sobre heróis aí de armadura, o Jiraiya, o Power Ranger, o Changeman, coisa assim, que foi um material bastante legal. E saiu também o Tiny Bestiary, né, que é um bestiário, né, um livro de monstros que traz uma filosofia de montar o monstro, né, as estatísticas do monstro bastante interessante, que é o mesmo autor e ele usa aqui de novo. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Tiny Bestiary que ele faz é juntar todas as características dos monstros junto na mesma ficha, né? Evitando aí a gente fazer o que é o normal para o Savage Worlds, que é ter que ir e voltar nas complicações e nas vantagens, né? Que massa, isso aí acho que parece acelerar bastante o trabalho do narrador para poder escolher criaturas, pelo que eu entendi da sua descrição aí. Ah, O com trabalho de certeza. encontrar Com criaturas. certeza. A gente pode até trazer esse material num próximo episódio, né? Mas é bem simples. O que a gente tem é um monstro por página. E a filosofia do autor também é deixar esse monstro bastante enxuto. Então tem no máximo 5 habilidades que qualquer monstro tem, né? E eu acho que esse autor ele replica isso aqui nesse material também, que é uma coisa interessante. Massa, massa, vamos nessa. Eu tava dando uma olhada rapidamente antes da gente entrar propriamente no material e o designer e escritor aqui, esse Kyle Carty aí, ele fez uma saga, parece famosíssima aí de Deadlands também, né? Acho que se chama Deadlands Good Intention, se eu não me engano, que É mesmo, parece que dessa eu não ele traz sabia. traz umas coisas bem interessantes aí para os entusiastas de Oeste Estranho. Talvez no futuro a gente possa dar uma passeada por outros trabalhos desse cara aí, não é mesmo? Fantástico, fantástico, vale a pena sim. Bom, eu acho que vale a pena a gente começar aqui explicando para vocês, né, o que é esse material. Então, ele é chamado Savage Hunter, e esse Hunter basicamente vem de Monster Hunter, o joguinho de videogame aí que o personagem luta contra monstros gigantescos, né? Abate esses monstros gigantescos. Desses monstros consegue alguns materiais e desses materiais fazem aí ferramentas, armas e armadura. E esse material ele traz uma filosofia bastante similar, embora o autor diga que a inspiração não é 100% de lá. É bastante interessante. Ele deu uma entrevista no YouTube em que ele disse que quando criança ele sonhava aí com heróis usando armadura de monstros e que não veio 100% do Monster Hunter. Mas se você olhar o material e pelo fim desse episódio, eu acho que vai ser meio difícil não associar essas coisas com o jogo de videogame, né? Mas é interessante, né, Daniel? Porque assim, bobeira, né? O cara poder ter que esconder que ele é fã de um jogo e que ele acredita que determinado jogo de videogame tem um potencial interessante. Eu acho que não seria grande problema isso, né? Não acho que não precisava ele criar toda essa situação que ele falou aí, né?
Eu imagino que as pessoas façam isso por causa da IP, né? Com os direitos autorais, enfim, né? Exatamente, né? E aí acaba sendo um cenário de placa raspada que o povo fala, né? Uma coisa massa que eu acho é que assim, a saga do Monster Hunter, que é na que a gente acho que é interessante a gente colocar isso principalmente para quem estiver interessado no cenário porque curte a franquia, é que o primeiro Monster Hunter ele vem do Play 2 e cara, tem um jogo fantástico do Play 2, cara, que me remete muito a essa mesma ideia, que é o Shadow of Colossus, lembra dele? Sim, verdade. Né? Então acho que essa premissa de você observar uma criatura muito maior que você e ter que criar estratégias e para subir na criatura e atacar tal, eu acho que tem tudo a ver com essa ideia também. E Shadow of the Colossus é um jogo fantástico, né? E tem muito ali pra gente colocar num jogo de RPG. É verdade. Eu não tinha pensado sobre isso, uma ideia muito legal. E linka tudo, porque as regras novas que esse ah, projeto aqui traz, elas têm tudo a ver com monstros grandes, né? Massa. Legal. Então o que que tem aqui de novo mesmo? São duas coisas, né? Eu acho que o mais novo é um conceito de partes de monstros e um conceito de usar essas partes de monstros para fazer coisas, né? Aí o que que o autor fez? Como esses monstros são grandes, né? O autor criou esse conceito que diferentes partes do corpo do animal teriam níveis de ferimentos. E esses níveis de ferimentos, eles podem ser diferentes. Então a gente pode imaginar que uma parte pequena do corpo do animal vai ter menos níveis de ferimentos, uma parte maior vai ter mais níveis de ferimentos. E aí, porque essas partes têm diferentes níveis de ferimentos, né? O jogo ele assume que as regras de mirar elas vão ser usadas com bastante frequência. Aí, para ajudar isso, o que o autor fez foi associar a penalidade ou o modificador positivo, porque lembrando que essas criaturas são bastante grandes, né? E quando no Savage Worlds a criatura fica mais e mais grande, todo atacante menor recebe modificadores positivos. Então, mesmo mirando numa parte desse monstro gigantesco, o modificador pode ser positivo. Ele talvez seja menor do que se você atacasse aquela criatura sem mirar numa parte, mas ele não chega a ser negativo. Perfeito. É interessante que, em termos de sistema, de certa forma, analisando exclusivamente as mecânicas que podem surgir a partir daí, de certa forma, é como se você estivesse enfrentando várias criaturas, né? Visto que, como são várias partes que você vai atacar e que cada parte tem níveis de ferimento diferentes, em termos de sistema, é quase como isso mesmo, né? É como se você estivesse de fato atacando várias criaturas, claro sem precisar daquelas regras específicas de agrupar, na qual você recebe penalidade é, quando você é atacado por várias criaturas, sendo, né, ao redor. Mas é interessante essa ideia. Vamos nessa. Sim, sim, é verdade. Né? Essa é uma forma interessante de pensar sobre isso, né? Aí, ok. Então, a primeira questão que eu acho que se levanta, né, de uma criatura tendo diferentes níveis de ferimentos em diferentes partes do corpo é o abalado, né? Como é que fica? Será que se você der dano, né, ou passar da resistência no braço da criatura, a criatura toda fica abalada ou o braço somente fica abalado, né? Aí o autor ele resolve isso dizendo que a criatura toda fica abalada, né? Independente da onde que esse dano é dado, né? Massa. O que é... Eu acho que... Aí você trouxe aquela ideia do Shadows of the Colossus, né? Eu acho que é interessante porque eu lembro jogando esse jogo que o herói ele vai até lá em cima de um colosso, alguma coisa assim, e ele usa a espadinha bem no lugar marcado, né? E a, e a criatura toda fica abalada, né? É uma boa tática e eu penso também como o jogador pode usar isso de forma tática, quando ele, por exemplo, de repente, ele encontra partes da criatura que são mais frágeis, mais fáceis de atacar,
para deixar a criatura abalada mais facilmente por esse espaço, né, nesse ponto, para depois ele focar o ataque precisamente nas regiões mais vitais, digamos, da criatura, né? Então, por exemplo, pô, eu vou fazer um ataque que deixa a criatura abalada nos pés, por exemplo, que talvez eu já, por tentativa e erro, é, cheguei à conclusão que é mais fácil ultrapassar a resistência dele naquele ponto, e depois dele abalado naquele ponto, eu foco diretamente nas regiões onde eu poderia, enfim, regiões mais vitais para acabar com ela definitivamente, sabe? Acho que poderia ser táticas possíveis dentro do jogo. Isso é muito legal que você pensou, né? E casa direitinho com a ideia, porque não só as partes têm ferimentos diferentes, níveis de ferimentos diferentes, né? Mas elas também têm a aparar e resistência diferentes, né? Então, dependendo da parte que você quiser acertar, pode ser mais fácil de você acertar. E aí você tá certíssimo, né? Faz muito sentido, né? A criatura toda fica abalada. E aí isso aumenta a chance de que um ataque numa outra parte da criatura cause um ferimento. É interessante, ainda mais, a gente acho que vai falar futuramente, logo, logo, sobre as regras específicas do cenário, onde ele sugere ataques coletivos bem eficientes, e aí isso poderia combater com a sua equipe, né? Enquanto você faz o ataque num ponto mais fraco e deixa ele abalado, o seu outro companheiro já emenda com um ataque preciso em outro ponto, né? Acho que seria legal comentar sobre isso quando a gente passar lá nos pontos das regras de ambientação do cenário também. Sim, vamos sim. Vamos só terminar a parte de monstros aqui para a turma não ficar confusa. Mas estamos quase lá. Eu acho que o que está faltando falar sobre as partes é que dependendo do monstro, a parte do monstro está ligado com uma habilidade. Então, eu estou puxando aqui um exemplo de um monstro do material, né? Aí tem um monstro aqui que vai ser difícil falar o nome. O nome dele é Aedes Chaminins, né? Então, temos nomes aqui interessantes. É um lagartão aqui, ó, da página 29. E é um lagarto que as habilidades desse bicho tem a ver com beber água rapidamente do ambiente. Esse lagartão ele se incha assim e ele usa essa água em alta pressão assim, fazendo jatos, né? Parece que é o principal ataque que esse monstro tem, né? E aqui o tem uma seção, que é uma seção de partes, né? Que vai dar uma boa ideia como a situação é, né? E aí tem, por exemplo, aqui, cabeça. Aí a cabeça tem, para acertar, tem um modificador de -2 se o bicho não estiver inflado, porque ele incha que nem um balãozão, assim, ó. E aumenta o tamanho dele também. Então, se o bicho não estiver inflado, é -2 para acertar, né? Se o bicho estiver infladão, não tem nenhuma penalidade, é +0, ou seja, é uma jogada normal. Aí tem aqui, né? A cabeça dele tem 2 ferimentos, né? E controla uma habilidade especial que é uma bala de água, né? Um jato de água aí, que causa dano, né? Então aí o que acontece? Quebrando essa parte do corpo, né? Que você pode fazer isso causando os 2 ferimentos, a criatura perde o acesso a esse tipo de ataque. Interessante, né? Exatamente. E aí, eu acho que essa tática do jogo, ela vem inclusive é, em dois pontos que eu vejo, na verdade. Acho que o primeiro é quando o narrador começa a planejar de repente, a utilização dessa criatura, é entender de que o ambiente é extremamente importante para que essas táticas sejam bem desenvolvidas, né? Porque muitas vezes, uma partida normal de Savage, você pode até colocar alguns elementos acessórios ali para poder enriquecer o combate e tal, né? Pedras, cadeiras e tal, que podem servir totalmente para a hora do combate, mas no caso dessa criatura especificamente, essa habilidade é importante que ela esteja num ambiente de fato com água, para que essa habilidade se tenha efeito. Então, isso tem que ser muito bem visto. E, além do mais, isso tem que criar uma tática para os próprios heróis que estão enfrentando isso, né? Talvez arrastar essa criatura para um ambiente
fora da água seja interessante para ela perder essa habilidade, né? Para ela de água nas proximidades para ela perder essa habilidade, ou atacar logo a cabeça dela para ela não poder lançar essas balas de água, né? Esses jatos de água. Sim, sim, sim. É, durante o material, o autor ele fala um pouco da filosofia da criação dos monstros e sobre o que esse jogo é, né? E o autor diz esse jogo, as criaturas deveriam ser um quebra-cabeça. Elas estão para ser um quebra-cabeça, né? E, ou seja, né? A interação, o autor espera que a interação com essas criaturas seja um ponto alto da aventura e que também esteja lá para alimentar a narrativa e não só ser alvos para tiros e espadadas, né? Perfeito, perfeito. Já que você está falando de narrativa, Daniel, queria saber se a gente poderia comentar sobre essa questão relacionada à própria narrativa desse cenário. Como que você tem alguma informação sobre isso? A gente poderia comentar em outro momento, não sei, mas no que se basearia essa história? Existe um cenário de fato? Eu olhando aqui no Kickstart, aqui observando, a aventura se passa na Ilha Perulada, não é mesmo? Isso. E eu acho que essa ilha ela vai ser um território central aí no produto final, né? Sobre as narrativas, até pessoas que participaram do Kickstarter perguntaram aí pro autor, né? E realmente fizeram essa pergunta, que é, poxa, o jogo no Monster Hunter, você vai, você mata o bicho, você volta, você vai, mata o bicho, é um jogo em si bastante repetitivo, né? Aí o que o ponto de vista do autor aqui é que essas criaturas elas são muito importantes para o meio ambiente nesse cenário. Elas são pilar na vida das pessoas. Então os caçadores eles não estão lá somente para caçar esses monstros, mas eles estão ali para proteger se necessário, para fazer com que esses monstros vão para um outro lugar, em vez de simplesmente matar eles e entender a relação desse monstro com o ambiente e a vida das pessoas parece ser um pilar dessas aventuras, né? Então, o autor ele deu uma explicação que eu gostei, que ele falou assim, poxa, imagina que você está assistindo uma série de TV, né? Que é daquelas que cada episódio tem uma coisa diferente, tipo o monstro da semana. E imagine que os heróis da sua série de TV tivessem que fazer a mesma coisa a cada episódio. Vai chegar uma hora você não vai assistir mais, né? Porque não faz mais sentido, né? Tá muito chato. Então esse jogo tem que ser algo assim também, né? Cada monstro tem que ser único, cada encontro tem que ser diferente. Perfeito, entendo. E assim, ainda assim parece abrir muito leque para a criação do próprio narrador sobre tudo isso, né? Será que uma criatura dessa, por exemplo, poderia esconder uma informação, poderia, na verdade, ser detentora de uma bile ou uma substância necessária para curar alguém de uma determinada tribo? Existe preso lá no topo da criatura um colar que é muito importante para um xamã, que, né, acho que são oportunidades interessantes que acho que deixa aberto aí para o próprio narrador explorar, né? Nossa, com certeza, cara. Com certeza. E eu acredito que é para esse lado que esse material seria utilizado de uma forma interessante. Mas é claro, cada um pode utilizar o material da forma que achar melhor, né? Eu achei legal que você falou sobre uma substância, porque eles incluem aqui uma regra de ambientação de venenos poderosos, né? Poderosos. E eu acredito que a ideia aqui é a seguinte, é que cada substância tóxica tem o seu próprio antiveneno, né? E isso é importante para o jogo porque ele quer que, né, o jogo quer que essas sejam peças do quebra-cabeça. Então, ele expande um pouquinho a ideia de venenos, né? E esses venenos são poderosos no sentido que mesmo o poder de cura, né, o poder cura do livro básico aqui, ele não é capaz de curar venenos nesse cenário. Por quê? Porque ele faz com que esses caçadores tenham ainda mais motivos, né, para engrenar aventuras aí.
Massa, que legal. E olha, eu acho que dependendo do cenário, essa regra poderia ser estendida facilmente para outros cenários aí envolvendo alguma coisa, né? Eu acho é muito, muito interessante essa ideia. Quer dizer, não basta fazer simplesmente uma jogada de curar. Além da jogada de curar, você precisa ter o antídoto disponível para fazer a parada. Muito massa. Gostei. Eu acho que vai com essa ideia dos monstros serem quebra-cabeças, né? No quesito do monstro, só tá faltando uma coisa pra falar, que é monstros nesse cenário, eles são de dois tipos. Eles são um monstro solo, que é um monstro que está sozinho em seu território e aquele monstro é a ameaça principal, ou um monstro que é um chefe de um bando, né? É um líder de um bando. E aí, nesse caso, aquele monstro ele geralmente vai aparecer com outros monstros relacionados e menores, né? Isso é importante notar porque isso tem um balanceamento, né, das estatísticas do monstro, se esse monstro vai aparecer com outros monstros ou sozinho. E quando o monstro aparece sozinho, eu fiquei bastante impressionado, mas feliz também. Por quê? Eu já tinha pensado nisso antes. Que era ter o boss agir em várias cartas de ação. Né? Porque no Savage Worlds, quando você chega num boss fight aí, quando você tem aquele inimigo maior, muitas vezes a gente escuta uma história parecida, né? Eu apresentei o inimigo grande da campanha, os meus jogadores mataram ele na primeira rodada, não é mesmo? Essa é famosa. Essa todo mundo já passou por uma dessas. Exatamente. E aí uma solução que eu coloquei que tá aqui, e você me corrija se você já viu isso em algum outro lugar, mas eu nunca vi um NPC em Savage Worlds num livro dizendo que ele age em mais de uma carta de ação. E eu acho que isso é interessante. O que acontece aqui? Por exemplo, o monstro solitário ele pode receber duas cartas de ação. Mas não é que ele vai escolher a que ele vai usar. Ele vai usar as duas. O monstro solitário pode receber três cartas de ação. Ele não vai escolher. Ele vai agir nas três. Então é como se, por exemplo, em uma carta de ação ele fizesse o movimento, ele fizesse a ação de movimento e atacasse com as garras dele. Na outra ação, na outra carta de ação, ele faz o conjunto de ataques, por exemplo, com a mandíbula atacando, e no outra ação, na outra carta de ação, ele fizesse um ataque com a cauda, por exemplo. Seria mais ou menos essa ideia? E isso é uma ação. É um turno. Logo, ele pode fazer múltiplas ações no meio disso tudo. Parece ser bastante desafiador um combate com as criaturas dessa, né? Sim, e essa é a ideia, né? Porque imagina só, se você vai fazer uma aventura de caçador, que o ponto mais alto da aventura vai ser encontrar esse monstro solo, né? Eu acho que faz sentido ter numa mecânica alguma coisa que te garante que aquele monstro vai ser desafiador. Só que utilizando só o que a gente vê no livro básico, né, de Savage Worlds, quais que são os elementos que a gente geralmente tem para controlar isso, né? É o aparar e a resistência. O problema do aparar e a resistência é que a gente nega o jogador. Eu tô falando pro jogador que ele não vai conseguir. Eu aumento o aparar, meu jogador fica tentando, tentando e ele não consegue, ele se frustra. Eu aumento a resistência, meu jogador acerta, acerta, ele não consegue, ele se frustra. Dando mais cartas de ação, eu faço com que o meu jogador pode acertar, só que o inimigo, ele é muito mais dinâmico. É como se fosse três inimigos, mas ele é um. Perfeito. E além de gerar, Daniel, que eu vejo também, assim como você evocou essa parada, como se trata de um jogo onde o ápice da aventura, né, o clímax da aventura é enfrentar essa criatura, o jogador ele precisa entender de que toda a construção até chegar a essa criatura envolve planejamento, táticas, o que ele vai fazer, né, que arma ele vai utilizar. ah, então, na verdade, quando chega na criatura, ele já tem que ter toda uma estrutura montada para esse negócio, né? Eu gosto de usar, eu penso dessa forma, assim como nas aventuras de Interface Zero, que o jogador não simplesmente chega dentro de um balcão de uma corporação invadindo, né? Ele faz toda uma estratégia e monta táticas para isso acontecer, porque lá dentro é muito foda, né? Eu acho que leva a mesma ideia aí na hora de enfrentar essas criaturas.
Sim, e pensando no cenário de T-First Zero, que é um cenário que eu gosto bastante também, a gente pode substituir esse monstro por mechas, né? O mecha, ele pode ser grande, ele pode ter um armamento numa parte específica do corpo, aquela parte específica do corpo daquele mecha pode ter a sua resistência, né? E você pode fazer com que tenha também seus níveis de ferimentos, e se você quebrar aquela parte, o mecha perde aquele poder, aquela arma, né? O implante, né? A gente já faz isso quando a gente narra, né? A gente não tem, assim, uma coisa já pré-construída, geralmente. A não ser que você fez o seu próprio mech e tal, e você sabe, assim, não, se você atirar no braço desse mecha e dar um ferimento, eu vou desligar essa metralhadora, né? O mestre pode fazer isso. Mas do jeito que está feito aqui, é interessante porque esse mecha já pode ser construído dessa forma e os jogadores podem resolver esse quebra-cabeça e descobrir que se eles, né, atacar aquela arma não é usada mais. Exatamente. No caso das criaturas, aí, uma coisa que eu achei muito massa, desse ponto que você tinha falado sobre esses ataques especiais relacionados às armas, é que se o jogador for esperto, ele pode tentar atacar as regiões que a criatura é mais poderosa e que podem matar ele mais facilmente, né? Então, pô, vamos supor que esse ataque desse jato de água dessa criatura seja devastador e, por exemplo, já tombou um personagem ali, ou então, se brincar, o narrador pode colocar até uma demonstração antes do combate dessa criatura destruindo uma casa com esse jato de água tal, para o jogador já ficar ligado e falar, opa, peraí, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desativar e inibir essa forma de ataque, né? E aí é massa, realmente. E aí, o material tem um outro exemplo aqui, que é um pássaro que tem dois esporãos, assim, que são basicamente espadas, né? Que é um pássaro que duela. E ali já fica claro, né, pro jogador, você descreve um pássaro com espadas como esporão e o pássaro provavelmente dá uma voadinha assim, como se fosse um galináceo, né? E vai com as espadas contra os jogadores, né? E aí eu acho que aí é isso, você demonstra, né, pro jogador que aquela parte é perigosa. Ah, perfeito. Eu acabei de ver a ilustração aqui. Achei muito interessante a ilustração do livro. Se eu não me engano, eu não sei se eu entendi errado, o próprio criador do cenário também faz parte é o design gráfico da parada. Ah, é mesmo? É legal. Lá na introdução mesmo fala o nome dele, Kyle alguma coisa, design gráfico e criador, se eu não me engano. Deixa eu só dar essa conferida para não falar besteira para a galera. Ah, exatamente, é o designer e escritor, na verdade. Ah, não, ele não a capa é outra pessoa que faz. Não, não, desculpa, eu entendi errado. Na verdade, ele é o designer da estrutura, né, do material e escritor, né? Os ilustradores são outras pessoas mesmo. Foi mal. E aí tem a parte de criar os materiais, né? Criar armas, criar as armaduras, né? E aqui foi feito um sistema bastante simples, mas é bom que seja simples, né? Porque é uma parte do core ali, fundamental desse jogo. E ele é o seguinte, né? Junto com cada parte do monstro vem uma parte de retirar recursos, né? E diz quais são os recursos que você pode retirar daquela parte e quais são as habilidades que você precisa usar, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque veja bem, o sistema poderia não dizer a habilidade, né? E aí, toda vez que você vai arrancar o recurso numa caça, eu pediria sobrevivência. Perfeito, fazia total sentido. Mas aí todo mundo põe sobrevivência em D12 e acabou, né? Tem razão. Mas aqui, por exemplo, né? Aqui é depois que a, as garras, né? De um monstro que eu tô vendo aqui, né? É quebrada. Para você tirar essa garra, né? Você tem que jogar ladinagem. Então, Hum, ele tá mudando a habilidade, dizendo aqui, opa, não é sobrevivência, tem que ter ladinagem. Então, eu imagino que seja uma coisa mais frágil, né? Você tem que usar umas ferramentas mais frágeis, né? entendi. E aí, cada vez que você
tem um sucesso, né? Nesse teste você tira um tipo de material. E aí, para fazer as ferramentas, o jogo pede três materiais, né? E esses materiais tem que ter pelo menos uma ou duas, na verdade, tem que ver aqui, cópias de um tipo de material correto. E tem quatro tipos de materiais, se eu não me engano, aqui. A impressão que me dá, Daniel, eu não sei se eu observando essa lógica de construção dos materiais, é que eles serão coisas que não serão construídas muito rapidamente, não é mesmo? Se eu preciso coletar quatro materiais ou três para construir um item interessante que vai me dar muita vantagem, ahn, eu entendo que eu vou levar pelo menos três sessões de uma aventura, imagino mais ou menos assim, claro, uma coisa bem por cima mesmo, porque uma criatura a gente vai dedicar um tempo de uma sessão, penso eu, praticamente inteira o combate de uma criatura dessa. Você vê dessa forma também? Olha, eu tenho bastante dificuldade de prever quanto tempo as coisas demoram, eu vou dizer pra você. Geralmente eu posso achar que alguma coisa vai demorar bastante e chega lá, demora 10 minutos e eu tenho que tirar da manga aí o resto da história. Mas olha, pelo que eu entendi do sistema aqui, se os jogadores fizeram a pesquisa deles corretamente, né? E eles sabem como atacar e qual a estratégia certa de vencer a criatura, eu imagino que pode ser um combate rápido. Só que se eles não fizerem a pesquisa deles, eles podem trazer o material errado, né? Especialmente em questão de ser imune a um tipo de manifestação, por exemplo, que aparece nesses monstros. E o combate demore muito mais, ou eles tenham que fugir. Existe essa outra possibilidade. Eu penso a ideia de um combate ser longo justamente por ele ser o ponto mais forte da aventura, né? E pela essa descrição leve que a gente teve agora, mais ou menos, de como é o combate com essas criaturas, eu imagino, né? Mas eu concordo com você, não tem como a gente prever as coisas, mas eu imagino que seria um combate ah, que não seria tão simples assim, né? Apesar que a gente sabe também que Savage Worlds costuma ah, surpreender a gente com finais muito rápidos também, muitas vezes, né? Sim, sim, é verdade. No questionamento que você fez da demora de pegar essas partes e fazer o material, não temos as regras de crafting, né? De criar os materiais, né? As armas e as armaduras aqui, né? Eu acredito que só vai aparecer quando esse cenário estiver pronto, né? Mas, na minha opinião, eu imagino o seguinte. Eu acho que a ideia aqui é que o jogador, né, o caçador, ele tem que ter o material correto para caçar aquela criatura. Então, eu acho que o cenário não espera que você vai fazer uma espada e aquela espada vai ser magnífica e você vai continuar usando aquela espada. Eu acho que você pode fazer uma espada, mas aí talvez numa aventura você perceba que aquela espada não é uma boa ideia para essa criatura e talvez você até tenha que caçar uma outra criatura primeiro, que não é o plot central, para pegar materiais para fazer uma ferramenta necessária para caçar a outra. Perfeito, bem colocado. Faz muito sentido que seja assim mesmo, tem razão. E eu acho que existe uma possibilidade também, e eu acho que o cenário não iria impedir isso, de, em alguns momentos muito específicos, alguns materiais não precisam ser necessariamente encontrados com uma criatura, entende? Você pode criar dentro de um sistema de narrativas e de interações com pequenas outras tribos dessa ilha, um indivíduo que ele possui, de repente, esse material porque ele combateu uma criatura semelhante no passado. E aí, esse material especificamente você pode conseguir ele fora do combate, digamos assim, né? Ou então ele mesmo te sugerir uma forma mais fácil de adquirir aquele material que não seja da forma que inicialmente você havia pensado. Enfim, estamos falando de um jogo de RPG extremamente dinâmico, né? Então as coisas não precisam seguir uma, não precisa ser uma aventura nos trilhos exatamente que as coisas têm que sair exatamente como o narrador
pensou que tem que seguir, não é mesmo? Pois é, com certeza, com certeza. E agora eu fico com uma questão aqui, Rômulo. O que que você acha sobre essa interação entre o jogo de videogame e o jogo de RPG, né? Especialmente porque tem essas coletas de itens, né? Será que farmar aqui pode ser uma proposta de uma mesa de RPG? Interessante, né, Daniel? É porque é muito complicado se a gente entende que o RPG ele tem que ter uma única proposta e se o jogo de videogame precisa ter uma única proposta também, né? Eu acho que essa mente muitas vezes muito engessada sobre as coisas como elas devem ser, que fazem a gente parar de ter oportunidade de apreciar coisas diferentes. Eu te confesso que algo, se fosse me proposto essas ideias no passado, talvez eu as negaria sem nem tentar, por ter às vezes uma concepção muito enraizada e cristalizada do que seria uma aventura de RPG, entende? Mas hoje já vejo como isso como mais possibilidades ainda, porque isso chama várias pessoas que são fãs, por exemplo, da franquia do Monster Hunter e perceber que elas podem manter a essência desse jogo, acrescentando interpretação, interação com outros jogadores, né, construindo um cenário diferente na sua mente, e eu acho que pode ter muito a agregar. Eu acho que pode funcionar assim. A minha ideia, que eu acho que pode, que acho que tem que ser bastante conversado entre o narrador e o jogador, é estabelecer qual é a proposta do jogo. Ó, a proposta do jogo é a gente enfrentar as criaturas e talvez questões de interações sociais e politicagens e coisas mais sociais serão um segundo plano da parada. Tá tudo bem para vocês? A gente consegue colocar dessa forma? Ou ao contrário, ó, apesar de ser uma aventura desse tipo, eu gostaria de falar para vocês que eu gostaria de um pouco de interações sociais, intrigas entre algumas tribos que querem dominar a nossa, e talvez eles tenham conseguido a habilidade de domar alguma dessas criaturas tenebrosas para poder nos atacar. E aí talvez uma interação política entre as tribos pode evitar que a gente enfrente as criaturas propriamente ditas, né? Então eu acho que abre um leque tremendo sobre essas coisas. Mas acho que é tudo questão de ser conversado, né? E de não achar de que os elementos do videogame não podem ser utilizados nos jogos, mas no jogo de RPG, mas além disso, ser acrescentados mais coisas, né? Sim, com certeza. Você falou muito bem, né? O final é a gente ter criatividade, a gente ter comunicação, né? E saber que tá todo mundo se divertindo ali na mesa, que é o mais importante, né? E aí, somando essa questão que você comentou comigo sobre a questão do jogo, colocar essas questões de um jogo de videogame no RPG, eu puxo novamente a ideia do Shadow of Colossus. Imagina se você sobe numa criatura dessa e agora você precisa fazer um teste de escalada dramática para chegar no ponto específico para um ataque. Cara, faz uma jogada dramática aí com três ações, com quatro sucessos para ver se você consegue, sabe? Então, pô, eu acho que abre um leque tremendo para colocar todas as paradas do Savage em cima de uma criatura, por exemplo, sabe? Eu acho que isso pode ser legal. Sim, e para ligar na sua descrição agora dessa tarefa dramática, eu acho legal que esse cenário ele traz essa separação de ferimentos em diferentes partes do corpo, porque como narrador, às vezes a gente fica com uma preocupação do tipo, vai fazer essa escalada dramática, aí vai chegar na cabeça desse monstro, aí como eu faço? Eu vou utilizar a regra de mais dano porque tá dando dano na cabeça, e aí vai acabar. Esse encontro vai acabar muito rapidamente. Aí não, talvez se você tivesse ferimentos separados, né, em diferentes partes do corpo, essa escalada que o personagem fez desabilita talvez um bafo de fogo. Vai lá, escalou no dragão, né? Tá no pescoço do dragão e agora o dragão não pode ter mais o bafo de fogo. Não acabou o combate, mas já teve uma recompensa muito, muito grande, né? Perfeito, é muito interessante essa parada, né? Então você evita aquela questão dos ataques
eu simplesmente ataco a criatura na cabeça e acabou, né, a situação. E aí você estende ainda mais as possibilidades de combate da criatura. Muito interessante. E outra, se brincar, todo o desafio de chegar no topo da cabeça da criatura já seja. Você já pode, de certa forma, recompensar o jogador. É outra possibilidade fora essa, né? O jogador já teve tanto desafio para chegar no ponto fraco que quando ele chegou, um ataque que cause uma quantidade específica de dano já seja o suficiente para poder exercer determinado efeito. Ele não precisa passar por toda uma resistência absurda da criatura, porque pô, o jogador ralou pra caramba para chegar lá, vamos recompensar ele com a última parte da parada mais simples, né? Mais facilmente. Fantástico isso, fantástico. E eu acho assim, pra gente abrir um pouco o leque, né? Como essas ideias novas aqui, elas impactam os jogos que a gente já joga, né? Mesmo se você não tiver interessado nesse tema, eu achei muito interessante e eu, sinceramente, eu vou adotar essa ideia de diferentes partes e a ideia de diferentes cartas de ação. Porque quando a gente ouve as pessoas dando dicas, né? Como é que você faz para ter inimigo recorrente em Savage Worlds? Como é que você faz pro seu Big Bad, né? Pro seu mestre ali do mal, o último inimigo, não cair com o primeiro tiro? Como é que você faz? Aí geralmente as soluções são: não coloca o inimigo na mesa, né? Mostra ele que ele tá planejando as coisas e você vai atacando só os minions, né? Só os seguidores dele, mas não chega nele. Ou faz um combate em onda, né? Primeiro vem os seguidores, os guardas, né? Falando de Cyberpunk, né? Primeiro vem os guardas, aí você vai entrar na corporação. Aí já tem um outro nível de segurança, né? Para você só no fim chegar onde você quiser. Talvez, né? Talvez incorporando essas ideias de número variável de ferimento, né? Número variável de ferimento em diferentes partes do corpo, né? Pode facilitar você ter um chefão que está usando uma armadura tecnológica e essa armadura tecnológica tem sua resistência e seu nível de ferimentos. Então não é que a armadura aumentou a resistência do personagem e se você passar da resistência do personagem, o inimigo está tomando ferimento. Não. Se você passar da resistência, a armadura está tomando ferimento. E aí você só consegue afetar o cara depois dessa armadura ser destruída. Perfeito, boa colocação. Boa ideia, boa ideia. Eu tô vendo aqui muitas ideias e muitas exemplos utilizando Cyberpunk. Algo me diz que vai sair uns episódios aí no futuro sobre Interface Zero, hein? Tô sentindo esse cheiro por aí, hein? Podemos sim. Podemos sim. E aí, Romulo, no geral, qual que é a sua opinião sobre essa discussão aqui? Quais são suas conclusões finais aí? Eu achei muito interessante. Eu te confesso que seria um desafio legal para mim poder criar aventuras nesse estilo, sabe? Com essa pegada. Nunca imaginei criando uma aventura nessa proposta, sabe? Mas sabe uma coisa que eu acho que poderia ser muito interessante? A ideia de você criar um cenário com a ideia de personagens selvagens, de personagens dentro de uma com um aspecto tribal. Isso dentro não é o foco principal do cenário, claro, mas para mim parece ser muito interessante porque foge um pouco de umas propostas que eu vejo de estilos de jogos que experimento mais frequentemente. E eu ia até te fazer uma pergunta, Daniel, rapidão. Ah, Tu acha que essa lógica do crafting, de utilizando partes das criaturas e tal, poderia funcionar dentro de um jogo de fantasia medieval, por exemplo, sem precisar evocar a questão de que essas partes tenham que vir necessariamente a partir de pedaços de criatura? Você acha que funcionaria essa regra sobre uma lógica diferente dessa do cenário? Olha, talvez sim, né? Porque a regra aqui ela é bastante simplificada, né? Elas são, eu estava olhando aqui, né? São quatro tipos de materiais, né?
e você precisa coletar 3 em diferentes combinações, né? E, e ele simplifica a ideia da coleta do material diferente, só que introduz ela na regra, né? E dá um, um gosto de regra, né? Fundamenta aquela ideia de que o grupo tem que ir nesse pântano distante, porque lá é o único lugar que a tartaruga albina de papo rosa cresce e eles precisam tirar uma lasca do casco dessa tartaruga para fazer a poção, né? E aí eu acho que cria esse fundamento para a narrativa, né? No fim é uma ideia narrativa, né? Porque a regra aqui é muito simples, tá só dizendo, você precisa desses materiais aqui e você, para pegar o material, você precisa ir ali. E no final é um fetch quest, né? É a aventura de ir buscar o negócio. Uma camada extra, digamos assim, de ações, não é mesmo que o jogador precise ir atrás. Eu acho que a gente seria ainda mais chato, Daniel, se o cara pegasse a flor que cresce na testa da tartaruga e ele precisa extrair alguns componentes dali, o que que ele iria mexer dessa flor? Aonde que ele iria fazer? Sabe quando o jogador entra dentro da sala para poder fazer um teste de observar, ele vai observar aonde? Não basta simplesmente fazer uma jogada de observar, entende? Eu acho que ainda seria um pouquinho mais pilantra com os jogadores. Beleza, tu pegou a flor da testa da tartaruga, mano. E aí? O que que você vai fazer com isso? Você vai extrair o pólen? Você vai extrair a pétala? O que que você vai fazer? Sabe? Para dar ainda mais uma camada ainda extra da importância dessas coletas, entende? Porque senão fica muito geral, né? Eu jogo um dado, sucesso, consegui, falho, não consegui, né? Acho que é possível colocar uma camada extra de complicação e interpretação também, né, no processo. Nesse caso desse cenário aqui, acaba sendo a recompensa da vitória, né? Então eu acho que não tem muita necessidade de colocar ainda mais camadas de dificuldades. Tem essa também. Se for uma coisa que está sendo pega do ambiente, faz sentido que tenha mais dificuldade do que só rolar um teste de perceber e acabou, né? Massa, isso aí. Bom, eu acho que por hoje é isso. A gente teve uma discussão aqui do Savage Hunters, que foi super interessante. A gente também usou partes do que a gente aprendeu nesse cenário que não saiu ainda para tirar ideias que a gente pode usar em vários tipos de aventuras, seja ela medieval, não, e aí extrapolamos aí até para o futuro próximo de um cyberpunk aí, Interface Zero. Eu agradeço a presença do Rômulo aí, e ele vai voltar em mais episódios, não é mesmo? Pô, com certeza, cara. Fico aberto aí para, se você quiser outra pessoa para a gente poder quebrar um pouco aí o fluxo das coisas. Mas aí, Daniel, fala para mim o seguinte: quem tiver a fim de adquirir o cenário oficialmente, onde é que a galera pode entrar para poder ter essas informações? Opa, eu vou deixar o link nesse episódio, mas tá no Kickstarter, eu vou deixar o link, né? Também eu vou deixar também o link do Drive-Thru RPG, né? Que tá, esse material que a gente conversou hoje, ele tá com um preço variável, né? Você pode pagar aí o recomendado de até $1 tá recebendo, ou você pode descer para zero se você não puder colaborar, né? E pegar esse material de graça, né? E tem bastante coisa legal. Vem com a descrição das regras, um outro PDF com vários personagens prontos. Eu acho que tem 6 personagens prontos. E também tem uma aventura. Tem uma aventura de 2 páginas também pronta, né? Então tem bastante material aí para ver se essas ideias ligam com o tipo de aventura que seu grupo goste de rodar, né? Então é isso aí por hoje, pessoal. Novamente eu agradeço a paciência de vocês de escutar até o final e até a próxima.